Olá! Dica de leitura de hoje é A Menina que Morava no Sino. O autor Celso Guttenfreund e o ilustrador e o projetista gráfico Flávio Fargas. Com uma linda apresentação da grande Antonieta Cunha. Que diz esse livro? Bom, este livro fala de uma menina que mora no sino da igreja Santa Terezinha, que fica na frente do Parque da Redenção em Porto Alegre. E essa menina é muito especial por várias razões. Muitas razões que cada um de vocês vai encontrar, mas duas razões tornam ela especial do meu ponto de vista. Uma, que ela é uma menina surda. E a outra razão é que toda a história gira principalmente ao redor do tema da adoção. Mas não é só isso. São dois enfoques da história. A história é muito mais complexa. Como a Antonieta Cunha fez uma apresentação e ela tem muito mais autoridade do que eu vou ler um pedaço desta apresentação para vocês. Não são tantas as obras de arte que cabem em todas as idades, ou quase todas, devido à sua pouca experiência e repertório no caso de crianças pequenas. Sem as adaptações na forma original, diria que elas são bem poucas na literatura mundial. Pois acho que esse é o caso dessa narrativa. Ela transborda de tal maneira o melhor da nossa humanidade que cada um vai encontrar aí muita coisa que o comova, que o faça rir, refletir, enfim, sentir a alma lavada. Nesta história da menina que morava no sino e só vai ganhar nome no finalzinho, há, na verdade, muitas outras histórias inventadas e que até conhecemos, sem os comentários incríveis do narrador. Muitas personagens da nossa infância, humanas ou não, tudo envolto agora em humor, música e poesia. Vocês podem pensar que são referências de vida demais, que o leitor pode se perder. Que nada, nela a gente se acha. O narrador tece com tanto cuidado, com tal simpatia e com tal compaixão a história da menina e de toda essa gente que mora aí na praça, né? Vocês vão conhecendo a história. E fala tão diretamente sempre com o leitor que ele se sente em casa, dentro da história, e torce para que a vida da menina e de seus tantos amigos como os cachorrinhos se ajeite. Esse narrador também é muito divertido. Muitas vezes repete dados, enumera nomes, explica objetos, lugares e situações que já conhecemos na nossa vida e de repente nos surpreendemos achando tudo isso importante na construção da história e nos divertindo com essa forma de nos ensinar o que já sabíamos. Ou não sabemos onde podemos morar, ou o que é uma rede de balançar. Se não me engano, a arte faz sempre isso. A apresentação da Antonieta é muito maior, mas eu queria ler para vocês o início dessa história, tá? Da menina que morava no sino. São vários capítulos, esse se chama O Começo. Tem quem more em casa, tem quem more em apartamento. Apartamento é uma casa mais alta, com outras por cima e por baixo. Elas estão separadas por paredes. O que é chão para uns é teto para os outros. As cabeças de baixo estão perto dos pés de cima, mas não se encostam. Aí, quem pisa no chão, cuida para não pisar muito forte e não fazer barulho com os pés para não incomodar as cabeças, a não ser se for criança e brinque pulando sem pensar em pés, cabeças, teto ou chão. Tem quem more na praia, na serra, na cidade, em casa ou apartamento.
dentro de algumas histórias. Tem até quem mora na Lua, ou mais longe ainda, em Marte. Dizem que é legal pular na Lua, porque lá não tem gravidade. E quando a gente salta, demora para voltar. Dá a sensação de estar voando, ou nem é sensação, e voa de verdade. Marte é muito longe, ninguém sabe como é saltar por lá. Não é o caso desta história. Ela conta a verdade, e na verdade ninguém mora na Lua ou em Marte. E ela se passa na Terra, que é onde moram as pessoas e os bichos, pelo menos até o que se sabe e como fazem para saltar. Claro que os bichos podem saltar mais alto do que as pessoas, isso a gente já sabe, sem precisar ouvir de uma história que conte. É só comparar o salto de um tigre ou de um macaco com o de uma criança, um adulto, mesmo se a criança for ágil e o adulto um atleta. Pode até ser um atleta saltador, desses que ganha medalhas de bronze, de prata ou de ouro. Já houve muitos bichos no pedaço de terra onde acontece essa história. Hoje não há mais, a não ser os peixes, os pássaros, os insetos, as tartarugas e os cachorrinhos, mas eles não gostam de viver por aqui. Alguns dizem que é uma cabra, mas não há. Ela aparece no meio de uma outra história no meio desta. Não é raro que as histórias se misturem. Claro que as histórias tentam contar para além do que se sabe. Elas são de saltar mais alto do que os bichos. É o seu direito e às vezes o seu dever. Elas vão para lá, para cá, sem a dificuldade real que existe nos saltos fora delas. Aí elas chegam a ficar de olho nos outros planetas. Conheço algumas, como por exemplo a de Um Pequeno Príncipe. Um livro contava muito bem a história dele, de planeta em planeta, conhecendo gente e bichos até chegar na Terra. Acho que isso não era um exemplo, acho que era só uma história contada para alguém ouvir. Tinha bicho esquisito como cobra ou raposa. Tem cada gente estranha como geógrafo ou matemático. Conheço outra história, a de uma família perdida no espaço, mais longe ainda dos planetas que O Pequeno Príncipe. Uma família completa, com grandes, pequenos e um robô dentro da nave que os levava. Tirando o robô, eles não eram muito esquisitos, só estavam perdidos no espaço. O meu pai amava esse robô, apesar de ele ficar repetindo que nem um bocó. Não tem registro, não tem registro, não tem registro. A nave dele saltou tanto que já nem sabia direito onde estava. Não conseguiam retornar para a Terra. Se eles conseguissem, a história terminava. Acho que por isso eles não conseguiam, mas até do que por serem saltado ou para ser um exemplo. Acho que só era uma história contada, dessas em que coisas acontecem para ela continuar acontecendo. A televisão contava, mostrando as imagens sem a gente nem precisar imaginar. Isso foi no tempo dos meus pais, ou seja, já faz muito tempo que era preto e branco. Mostrando ou escrevendo, as histórias que contam sobre quem mora em outros planetas são as que mais gostam de imaginar, mas elas ainda não foram comprovadas de verdade. A nossa história já foi comprovada para além da imaginação. A menina morava aqui na Terra mesmo. Ela vivia sozinha no sino. A bem da verdade, havia 3 sinos lá no alto. Eles tocavam juntos para a gente ouvir melhor. A menina achava que eles não precisavam de ninguém, que eles tocavam sozinhos para acompanhar o balanço dela. Eles ficavam na frente de 3 janelas abertas. A gente chegava perto, mas conseguia ouvir até de muito longe. Quem estava mais perto, às vezes filmava o som e o balanço dos sinos. Isso fazia a menina se sentir famosa. Ser famoso é parecido com ser adotado, mas não é a mesma coisa. Ser adotado aumenta ainda mais a sensação de ser famoso. A menina não tinha sido adotada. Bom, se você quiser saber mais dessa história, você pode adquirir o livro na internet, no site da Fisales Editora, www.fisales.com, lá no link Nossa Loja. É um livro maravilhoso,
e com certeza você vai gostar muito. As ilustrações também são encantadoras, projeto gráfico do Fábio Fargas. O miolo é todo colorido, né? E é uma história para a gente pensar em muita coisa. Trata muito de arte, de música, de poesia, de dança, e trata sobretudo do ser humano. E nós estamos num tempo em que ser pessoa, ser humano, seja a coisa mais importante do mundo.